Seguimos em frente, vamos lá, o nosso convidado de hoje é professor, psiquiatra e coordenador do ambulatório transdisciplinar de identidade de gênero e orientação sexual do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Paulinha, fazia tempo que a gente estava querendo ouvir o doutor Alexandre Sadeh aqui, né? Explica o porquê aos nossos espectadores e ouvintes. A gente já discutiu esse assunto, umas 200 vezes aqui no Morning Show? Motivados por diversos temas, né? Desde a Tiffany, que joga na Liga Feminina, é uma atleta trans. A gente já falou aqui sobre decisões do Conselho de Medicina a respeito disso, tratamento. Enfim, a gente já falou muito desse assunto aqui. E várias vezes a gente acabava caindo aonde? Na história da identidade, da ideologia de gênero, na história de uma politização desse assunto e tal. E eu até sempre falava, vamos trazer um especialista, vamos trazer uma pessoa trans que possa trazer um outro ponto de vista, uma outra colocação. E hoje teremos aqui a presença do especialista, na verdade. Olha só, o doutor Alexandre Sadeh está aqui com a gente. A gente vai ter essa oportunidade de sair desse papo do que eu acho, do que o outro acha, né? Dessas discussões que a gente vê fervorosas na internet, para conversar com alguém que de fato está ali no HC, que é uma sumidade nesse assunto, que está ali com essas pessoas, que pode trazer os pontos científicos, técnicos, Exato. Que a gente, como não médicos e leigos, não conseguiu trazer aqui para o programa até hoje. E seguindo nesse ensejo todo da Paulinha, já depois das boas-vindas ao doutor Alexandre Sadeh aqui, já encaminho essa pergunta aqui. Você não acha que no debate público, quando o assunto é a identidade de gênero, a ciência e a medicina têm ficado aí em segundo plano por força exatamente desse viés ideológico que acaba contaminando essas discussões? Bom dia. Primeiro, bom dia, agradecer o convite. Ouvi a Paulinha berrando meu nome aqui. Muitas vezes, a doutora Alexandre! E acho importante estar aqui, acho importante falar desse assunto, desarmar as pessoas de determinadas certezas ou verdades que carregam e poder esclarecer alguns pontos, porque se houve muita bobagem dos dois lados, a questão ideológica, vamos dizer assim, dos dois lados, muitas vezes compromete o acompanhamento dessas pessoas e o acesso delas à saúde, que na minha visão é o mais importante e é o compromisso que a gente tem que ter com essas pessoas. Por onde o senhor começaria então para dirimir essas dúvidas e essas influências ideológicas quando a questão é a identidade de gênero? Então, antes de mais nada, colocar que eu não sou partidário da teoria queer, não sou um ideólogo de gênero, como se diz aqui no Brasil, que eu não gosto muito desse termo. E a minha função como médico, como psiquiatra, é diminuir o sofrimento dessas pessoas e poder acompanhar e facilitar o desenvolvimento e a vida delas. Uma outra coisa importante é que a transexualidade não é uma coisa dos tempos modernos, contemporâneos. Sempre existiu na nossa espécie. Né? Você vê relatos históricos de personagens, mesmo na história do Brasil, na história do mundo. O que tem é que eles se tornaram mais visíveis nos últimos anos, inclusive as crianças e os adolescentes, que é uma preocupação que a gente tem cada vez mais com essa população. E uma outra coisa é que as pessoas precisam ampliar os conceitos de biologia que carregam desde o ensino médio, que elas costumam pensar só em cromossomo, em gene, e hoje em dia a gente sabe que durante a gestação muitas coisas acontecem na formação de um indivíduo, de um ser. Então, influências de hormônios, de substâncias circulantes, nada do que a gente consome hoje é isento de contaminação, tem plástico na água, tem uma série de coisas. E isso acaba comprometendo o desenvolvimento daquele ser humano em formação. Doutor, a gente falou aqui em ciência e medicina, mas em que medida a própria ciência, a própria medicina podem ser afetadas de alguma forma pela questão do que se chama, de ideologia de gênero? Lendo alguns casos de algumas pessoas que se arrependeram de fazer a transição, ou mesmo na adolescência, ou mesmo depois da cirurgia de redesignação, elas dizem o seguinte, alguns relatos, eu não estou lembrando dos nomes agora, que dizem que praticamente foram incentivadas a fazer esse tipo de transição, sem nenhum tipo de orientação específica e mais clara e mais profunda. Eu queria saber se o Conselho de Medicina hoje, e se as juntas psiquiátricas no Brasil, estão de alguma forma, ou podem estar contaminadas por esse, entre aspas, aquilo que o senhor chama, inclusive numa entrevista, de moda, de algum
tipo de, eu não queria dizer, mas apologia a esse tipo de transição. Existe esse risco da ciência e a medicina, em alguma medida, estarem contaminados por ideologia de gênero? Olha, como tudo no ser humano, você pode ser de esquerda, de direita, é uma convicção tua, mas isso não deveria influenciar a tua prática. Que em medicina a gente tem que preservar a ética acima de tudo e o respeito por aquele indivíduo. Então, assim, eu posso falar que são poucas as pessoas que se arrependem. E geralmente elas estão ligadas a programas ou acompanhamentos privados, não a programas ligadas à instituição pública, à universidade, que tem um certo controle sobre tudo que acontece ali dentro. Então essas pessoas, elas podem se arrepender, porque foram mal acompanhadas. Isso não significa que elas não mereçam um acompanhamento adequado e não mereçam ser acompanhadas como transexuais. Se não for, o importante é isso, a questão, os ativistas odeiam quando eu falo isso, mas eu sou um dos maiores defensores do diagnóstico. Não como doença. Não como doença. Tanto que, se vocês prestarem atenção, eu nunca falo em tratamento, eu falo em acompanhamento. Que não é uma doença. Como várias questões médicas, não são doenças, mas precisam de um diagnóstico que justifique a intervenção médica. Porque pode haver uma confusão? Pode, lógico que pode. Tem alguns quadros, por exemplo, psiquiátricos, que a gente fala que são co-ocorrências com a transexualidade, que um sintoma pode ser de identidade de gênero. Por isso, o olhar de um profissional competente, que saiba, que tem estudado, que tem experiência na área, que divida com outros profissionais a visão do que está acontecendo. Essa questão da junta médica, que foi um consenso agora na orientação entre os médicos, vocês fizeram aí 2 anos de debates para chegarem aí a orientações. Quem é essa junta? Qual que é a importância? Aí se fala dessa questão da criança, eu acho que é a questão mais sensível, é onde muita gente fala, não, mas espera, criança, por que estão mexendo com criança? Por que estão falando sobre isso com criança? Quando que começa essa abordagem? Por que tem que ter essa junta médica? Quem são essas pessoas que vão lidar? Paulinha, foram muitas perguntas. Que é muita pergunta, vai. Lá do começo, vai. Onde começaria o acompanhamento, esse acompanhamento psicológico ao qual o senhor se refere? E quem são os outros médicos? É uma junta médica? O Conselho Federal de Medicina estava num processo de 5 anos de acompanhamento. Eu participei dos últimos 2, que foi a elaboração da resolução, e que foram chamados vários profissionais, vários especialistas, várias entidades, várias associações, pais de trans. Foi um trabalho muito delicado que foi feito pelo Conselho Federal de Medicina. Nesse sentido, eu acho que é uma resolução que ampliou bastante, apesar de sempre ter discordância disso. A transexualidade, nos 20 e tantos anos que eu acompanho a população transexual, todos os pacientes adultos, eu comecei com a população adulta, desde os anos 90, sempre disseram que começou na infância. E a gente não via crianças nem adolescentes. E sempre ficou a curiosidade. Quando eu montei o ambulatório em 2010, para eu coordenar do jeito que eu acredito que deva ser um ambulatório para essa população, no final de 2011 surgiu a primeira criança com 4 anos. Para mim foi uma surpresa. Era uma família do interior do Brasil, de um outro estado, uma cidade minúscula. E a mãe desesperada, pedindo, consultou o Google, né, viu meu nome lá, falou, você não pode dar uma opinião sobre isso? Falei, vem, vamos ver o que a gente pode ajudar essa pessoa que está em sofrimento. E foi muito interessante, que era uma criança de 4 anos, nasceu como menino no sexo biológico masculino, e se dizia uma menina desde 1 ano e meio, desde 2 anos de idade, que é quando uma criança começa a ter a noção de sexo e de identidade de gênero. E aí veio vestido de menino, como menino, super chato, como menino, agressivo, violento. E na triagem, a mãe contou a história, o pai contou a história. E quando eu perguntei de boneca, quando eu perguntei se tinha um nome feminino, aquela criança mudou. Se aproximou, sorriu, começou a interagir. E eu falei, posso te tratar no feminino? Aí aquele moleque super esquisito falou, eu quero que você me trate no feminino. Aí fomos conversando, eu apresentei 2 fotos que a mãe tinha trazido, uma vestida de cowboy e uma vestida de menina, um vestido dourado, bem perua. E eu perguntei, qual das 2 é você? Aí a menina falou, esta sou eu. E eu perguntei, e esse aqui quem é? Esse sou eu vestida de menino.
E aí a gente foi acompanhando esta criança, e essa é uma coisa super importante de dizer para o público. Com criança a gente não faz nada, a gente acompanha. A criança manifestar algo que acontece dentro dela tem que ser respeitado. Tem que ser validado de alguma forma, no sentido, não de assim, então é menina, vai ser menina, é menino, vai ser menino. Não sei, as crianças, elas transitam muito. Tem crianças que até hoje, com 10 anos, não se definiram nem como menino, nem como menina. E não sou eu que vou definir isso. Mas, doutor... Deixa eu dar só o Salvini fazer claro. Adeliz, vamos lá. O senhor falou, na sua primeira resposta, sobre essa questão de ter que lidar com algumas verdades, algumas certezas que são, às vezes, difundidas por aí. Você tem como citar para a gente algumas das que são mais difíceis de desmistificar, de tentar explicar que não é dessa maneira, que tem que ser falado, que tem que ser colocado? Uma coisa que eu ouço muito nos comentários sempre que eu dou uma entrevista, que é assim, isso é uma bobagem, nasceu homem vai ser homem sempre, nasceu mulher vai ser mulher sempre. Uma coisa é você nascer num sexo, que é uma coisa que você não escolhe, é uma determinação biológica. Outra coisa é você ter uma identidade de gênero, que é algo que depende da biologia e o ambiente também influencia de uma determinada forma, mas que diz respeito a você, a tua subjetividade. Perfeito. Também não é escolhido. O que a gente escolhe é se eu vou ser um homem mais feminino ou mais masculino, que aí diz respeito à questão de gênero, propriamente dito. E aí eu acho importante diferenciar o que é sexo, o que é identidade de gênero e o que é gênero. Sexo é biológico, você não tem escolha. Identidade de gênero é subjetivo. Tem uma base biológica e uma influência do meio. Tem uma base biológica mesmo, doutor? Tem. Por mais que os adeptos da teoria queer, que me batem por causa disso, falem, tem uma base biológica sim. Tá? Hoje em dia se sabe de diferenças cerebrais, tem pesquisas andando sobre isso, a influência de hormônio na gestação, questões genéticas, questões cromossômicas, tem uma série de coisas acontecendo. Então tem uma base biológica. Mas, doutor, assim, essa base social, por exemplo, doutor, para uma criança de 1 ano, 4 anos, sei lá, o meio dela interfere nessa determinação dela se identificar como menina ou como menino, nesse caso, por exemplo, que o senhor citou? Não acredito nisso, Paulinha, porque eu não conheço pessoas mais hétero e cisgênero normativas do que pai e mãe. Pai e mãe, você vai na maternidade, dá aqueles quadrinhos ridículos, desculpa, sim. Eu acho ridículo, aqueles quadrinhos de menino, o time de futebol, não sei o quê, porque já determina o que o teu filho vai ser. E você nem espera para saber quem é essa criança. É o pai projetando, a mãe projetando. Até que estejam falseando essa condição, né? Mesmo que estejam falseando essa condição. Vai, mas, doutor, para além da influência do meio, o senhor é muito crítico, eu já li uma entrevista sua falando sobre o modismo. Como é que o senhor avalia a atuação da mídia em estabelecer esse tipo de disforia de gênero como algo normal? A própria transição do nome de transtorno psiquiátrico para incongruência de gênero não ajuda a normalizar algo que deveria ser considerado uma coisa de singularidade, não no sentido de ser uma doença, uma coisa patogênica, mas uma coisa que é uma exceção da exceção. Quando a mídia propaga algo como a transexualidade, como algo aparentemente normal, como se fosse a questão da escolha sexual, ela não estaria dando para aquém de uma orientação uma espécie de incentivo subliminar que infunde uma certa confusão na cabeça de alguma criança ou de algum adolescente que tem algum tipo de de desvio de comportamento sexual, ou que possa confundir esse desvio de comportamento sexual com a transexualidade? São duas coisas bem diferentes. Uma coisa é o papel que a mídia teve e continua tendo na visibilidade dessa população. Aliás, amanhã é o dia da visibilidade trans. Sim. Né? Então, assim, é importante para a sociedade saber que eles são um número muito reduzido, mas eles existem. Né? Essas pessoas sofrem, eles e elas estão aí. São histórias muito complexas que a gente entra em contato. Agora, em algumas situações, por exemplo, adolescente. Se o adolescente virar para mim e falar que quer transar com uma multidão, eu vou falar, ok, é adolescente, ele está experimentando. Então, o adolescente, eu acho que é uma parcela muito específica dessas populações. Criança é um padrão, adolescente outro e adulto outro. O adolescente, em algumas situações,
pode sofrer uma influência da mídia, Sim. pode experimentar, mas é uma experimentação. Ele nunca vai dizer que assim, ele é, ou ele pode dizer que ele está. Aí tem toda a terminologia hoje dessa nova geração, né? Que é a fluidez de gênero, todos são pansexuais. Sim. Nem transaram ainda, mas se dizem pansexuais. Tem uma possibilidade de experimentação, que eu acho isso interessante para essa faixa etária. Mas quando busca, por exemplo, o ambulatório, aí a coisa fica séria, porque a gente tem que ter um olhar para isso discriminador do que assim, o que é de verdade, o que está acontecendo com essa pessoa, e eu jamais vou dizer, olha, você é um homem, você é uma mulher, você não é homem, você não é mulher. Mas eu vou buscar entender como essa pessoa vivencia esse fato de ser homem, mulher, ou essa fluidez, essa transição. A gente está entrevistando aqui nessa manhã de terça-feira o psiquiatra Alexandre Sadé, especialista em questões ligadas à identidade de gênero e orientação sexual. Doutor, eu queria que o senhor discorresse, aprofundasse um pouquinho, fosse mais além quando o senhor fala de biologia, né? Me parece que quando a gente trata a questão como um tema biológico, então tem essa dicotomia, né? O sexo masculino, o gênero masculino e o gênero feminino. E aí está definida a nossa existência. Porém, a gente sabe, a partir inclusive das falas que a gente está ouvindo aqui do senhor, que são várias as influências que vão definindo o sentir de uma pessoa, do se sentir. Eu me lembro de uma música lá dos anos 80, do Pepeu Gomes, que era menina e menino, ser um homem... O meu lado masculino. E se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. A gente tem as posições femininas, cada um na sua quantidade, o gênero masculino ou feminino tem lá a quantidade do masculino em si. Quer dizer, cada ser é um universo próprio em si. Agora, quando a questão é biologia... O senhor, em algum momento aqui da fala inicial, citou elementos da água, plástico. Eu me lembrei aqui, enquanto o senhor falava, das ondas eletromagnéticas, dos celulares. Isso pode, já aferido pela ciência, que interfere nessa formação do ser humano, biologicamente. Já tem dados para se afirmar que a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, estarmos submetidos a essas ondas dos celulares podem interferir na nossa formação genética, na nossa formação biológica. E na nossa sexualidade, na nossa identidade. Em decorrência disso, puxando aqui para o nosso tema. Essa é uma pergunta bem legal, porque assim, tem algumas substâncias que a gente sabe que interferem na formação biológica do indivíduo no útero da mãe, do feto no útero da mãe. Em termos de identidade de gênero, em termos de orientação sexual também, tem várias pesquisas que relatam de algumas substâncias que podem influenciar e direcionar Por exemplo? Isso. Por exemplo, tem os hormônios, basicamente, o hormônio masculino, o hormônio feminino, eles interferem nesse desenvolvimento em determinada faixa de desenvolvimento. Então, por exemplo, entre a 10ª e 20ª semana, entre a 2ª e a 14ª, dentro desse período, a presença de algumas substâncias e os seus metabólitos, ou seja, o metabolismo delas, gerando outras substâncias, se sabe que pode influenciar. Agora, tem um monte de substâncias que a gente não sabe se pode, se não pode. As ondas eletromagnéticas, não se sabe. Isso tudo são hipóteses que têm que ser pesquisadas. Sim. Mas que tem uma influência durante a gestação algumas substâncias, isso se sabe. Os hormônios das aves que a gente consome, da carne que a gente come. E isso vai ter uma importância. Doutor, já que a gente está falando de hormônio, um dos pontos que foram também bastante polêmicos agora nas decisões aí que vocês tiveram para a conduta com essa população foi a questão da diminuição de idade para 16 anos para o início do uso dos hormônios que de fato vão trazer aí as caracterizações, né, masculinas e femininas. Por que isso se justifica? Isso se justifica? Qual é o benefício? O que pode trazer de ruim? No caso de, por exemplo, alguém se arrepende nesse ponto em que começa a fazer o uso desses hormônios? O que a gente tem de dado científico é que, na puberdade, o índice de arrependimentos ou de retorno, ou estipular que o sexo de nascimento é o mais importante, é mínimo. Então, se chegou na puberdade, você tem autorização de fazer interferência, porque o índice de arrependimento é mínimo, é quase nada.
E quando você bloqueia no início da puberdade, você ganha um tempo de observação sem mudanças físicas, que lá na frente vão exigir cirurgia, vão fazer esse indivíduo sofrer, vão deixá-lo deprimido. Então, se você impede essa mudança corporal, você alivia para aquele adolescente, você ganha um tempo de observação, e aos 16 anos, que é um padrão mundial, a maior parte dos países estabelece os 16 anos, que a partir daí, basicamente, se teve um acompanhamento adequado, se teve uma equipe que acompanhou de perto essa família, esse adolescente, o arrependimento é próximo de nada, quase. Doutor, na Inglaterra... Pera só um pouquinho. Perfeito, perdão. Então, assim, baixar a idade de 18 para 16 anos se justifica. Primeiro porque o adolescente já sabe de si. Aos 16 anos ele sabe. Aqui no Brasil, a gente tem uma questão que a maior parte dos adolescentes se hormoniza do jeito que quer. E isso é um risco... Sem acompanhamento? Sem acompanhamento. A coisa mais fácil é tomar uma pílula anticoncepcional. Você vai na farmácia e compra sem receita. Para tomar hormônio masculino, é só entrar na internet, no mercado negro, você consegue. E isso gera um problema, porque assim, se eu não posso acompanhar essa pessoa, se eu não posso mexer nesse hormônio, o que eu vou fazer com ela? Deixar ela ter uma trombose, ter um infarto, morrer, ter problemas hepáticos? É uma responsabilidade que a gente tem com essa população. E a cirurgia aos 18 anos, que é a maioridade aqui no Brasil, não tem sentido ser aos 21, como algumas pessoas apregoam, porque 18 anos é muito cedo. Não é muito cedo. Aos 18 anos, você sabe muita coisa a teu respeito e a respeito da tua vida e das tuas escolhas. Você pode mudar alguns gostos, mas não quem você é. Quando você baixa para 16, porque para fazer a cirurgia você tem que ter um tempo de hormonioterapia. Tem que ter pelo menos 1-2 anos de hormônio que você tomou para te preparar, para preparar teu organismo para aquela cirurgia. Então tudo foi muito bem pensado nesse sentido. E essa falácia que aos 16 anos é muito cedo, quem tem 16 anos não sabe escolher, não sabe fazer, não é uma verdade. Aos 16 anos, o adolescente já tem uma definição de quem ele é, né? E sabe o risco que corre. Às vezes, corre muito risco. Sabe o risco que corre. Sabe o risco que corre. E se teve um acompanhamento adequado, não tem nenhum problema em relação a isso. Ninguém que chega aos 16 anos já vai tomar hormônio, como acontece em alguns países que são mais liberais. A pessoa chega e pede, quero tomar hormônio, quero fazer a cirurgia. Vai tomar hormônio e vai para a cirurgia. E aí depois corre o risco de se arrepender, corre o risco de não ser aquilo. Não é assim aqui no Brasil. Não, aqui nós somos muito criteriosos. Doutor, 2 perguntinhas para fechar. Na Inglaterra a gente sabe que houve um aumento exponencial de cirurgia de redesignação sexual. Isso se deve a um tipo de incentivo ou modismo ou realmente a maior visibilidade das pessoas? Segunda também, rapidamente, é muito importante. A gente sabe que o índice de suicídio em transexuais adultos é altíssimo. Isso se deve a algum tipo de problema inerente à disforia de gênero ou à questão da marginalização ou as duas coisas juntas? Só essas 2 questões. Primeiro, a Inglaterra ela tem algumas características. Não acompanho diretamente o que acontece na Inglaterra. Eu acredito na maior visibilidade. O Canadá, por exemplo, é um outro país que todas as escolas, todas as universidades e todas as cidades têm um núcleo de identidade de gênero, de incongruência de gênero, que acompanha os adolescentes, as crianças e os adultos. Isso não significa que tenha maior liberalidade para a hormonioterapia ou para a cirurgia. Por isso esse acompanhamento é importante. Eu acredito na maior visibilidade. E a outra pergunta... Sobre suicídio de transexuais adultos. É inerente à disforia ou algo relacionado à marginalidade ou as duas coisas? É muito mais relacionado à não inserção social. Entre os adolescentes, é 4 vezes maior o índice de tentativas e de suicídios entre a população transexual adolescente do que a população transexual cisgênero. Então, assim, tem uma coisa da inclusão, do se sentir diferente, de não ter espaço para falar, para agir, para ser aceito. Isso pesa, especialmente entre os adolescentes. Nos adultos, quando se fala dos adultos, se refere sempre, pós-tratamento, a algo que sofreu antes do acompanhamento. Doutor, você chegou a citar aí esses centros, né, que existem em países como o Canadá. O senhor considera que o Brasil está muito atrasado nesse sentido, até por essa discussão que acaba sempre polarizando aí pela ideologia de gênero?
Olha, não só pela ideologia de gênero, mas pela uma ideologia de que, assim, isso não existe, isso é bobagem, isso é modinha. Então, assim, as duas coisas acabam pesando. Eu acho que a gente precisa evoluir muito na discussão, em todas as categorias, na sociedade como um todo. Mesmo entre colegas médicos, eu ouço muita bobagem. Gente que Quais? Me dá um não exemplo. acredita, por exemplo, que exista transexual. Isso é moda. Entre adolescentes, entre crianças. Porque nunca viram, não sabem. Quando eu me formei, não tinha na faculdade nenhuma matéria sobre isso. Hoje já existe uma discussão sobre essas questões. Essa turma de médicos que vai se formar daqui para frente já vai ter uma informação muito maior a respeito disso. Paulinha, como é que tá aí na nossa hashtag? As pessoas estão falando do assunto? Sim, tem perguntas aqui. A Raca Linda pergunta: eu gostaria de saber como é o acesso de pessoas que precisem dessa ajuda. Quero dizer, alguém que mora na periferia, passa por essa situação e não tem ideia desse acompanhamento. Boa pergunta. São Paulo é uma cidade que eu diria que tem muita facilidade para a população transexual. Tem o Transcidadania, tem muitos ambulatórios, tem muitas UBSs, muitos centros de saúde que acompanham essa população. Tem um compromisso do governo do estado e da prefeitura do município de dar o acompanhamento para essa pessoa, para essas pessoas. Então, para a população adulta, é super tranquilo, apesar de estar lotado. Sim. A gente tem muita procura porque muita gente vem para São Paulo buscar o acompanhamento. Sim. Bom, o centro que o senhor coordena é um exemplo disso aí, né? Acho que responde um pouco a pergunta da nossa ouvinte aqui. Eu queria agradecer aqui a presença no Morning Show, já há tanto tempo desejada aqui, do doutor Alexandre Sadé, que é coordenador do Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Doutor, muito obrigado pela presença aqui. Ótimo papo. Eu que agradeço, espero ter esclarecido. Vai ter que voltar, doutor. Tem trans no esporte, tem tanta coisa que a gente tem que falar. Poderíamos explorar, né? Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Agora